Torcedor carioca. Carlos Silva, camisa 9, está sempre falando do futebol mais charmoso do Brasil e hoje com a participação do Osvaldo. Vamos falar de Botafogo e Nacional Potosí. Botafogo que bateu Boa Vista ontem por 2-0, praticamente está na final da Taça Rio, e o Botafogo vai jogar pela pré-Libertadores contra o Nacional Potosí nessa quarta-feira. Já tem 20 mil ingressos vendidos e eu estou aqui com meu amigo Osvaldo para falar, né, da demissão de Fernando Diniz. Pois bem, Carlos Silva, hoje anunciado pelo presidente do Vasco, Pedro Paulo, o Pedrinho, e o Ademar Lopes, né, que nem falou, ele simplesmente chegou aqui, foi um pronunciamento de, no máximo, 2 minutos, ele simplesmente anunciou a demissão de Fernando Diniz, que já não tinha mais condições de permanecer. A situação de Fernando Diniz ela já estava insustentável. Então foi um jogo em que o Vasco ficou mais de meia hora de jogo com um jogador a mais, o Fluminense com um técnico expulso e o Vasco não conseguiu romper a defesa do Fluminense e fazer um gol, pelo menos para empatar, levar esse jogo para o Maracanã com direito de igualdade para as equipes. E o Fernando Diniz não sustentou o cargo porque já não tinha mais como. Então, hoje, anunciada a saída de Diniz e o técnico interino será o Bruno Lazzaroni. Diniz e sua comissão saiu toda hoje. Osvaldo, você não acha muito pouco para os clubes do Rio, todo ano, ter essa troca, mas entre Fluminense e Flamengo, e o Vasco, o Botafogo, sempre ficando pela beira do caminho? Eu quero que você me explica o que está acontecendo com o futebol carioca. Não porque o futebol carioca é fraco demais ou forte demais, porque o Flamengo está dominando totalmente. E é inadmissível o que está acontecendo. Se esse ano o Flamengo for campeão carioca, mais um título para o Flamengo, aí vai vir as especulações, as conversações que o Flamengo roubou, que a diretoria ajudou, que a federação ajudou. Então nós temos que ter uma explicação aqui, agora, porque hoje a gente viu o Vasco totalmente apático diante do Fluminense. Se me permite, já levantou a bola, então eu vou falar. Pode falar. O Flamengo está na final, obviamente, está na final, não tem como não. Desculpa a madureira, mas o Flamengo está na final. Mas da forma que ele chegou na final, foi vergonhosa. As 12 combinações, uma tiraria ele da semifinal, ou melhor, das quartas de final. Uma das 12 combinações, se não acontecesse, ele não estaria nas quartas de final. Aconteceu todas as 12 combinações para ele poder entrar. Aí, para mim, o Flamengo não é parâmetro para poder falar a respeito do nível, né, de competição. Porém, equipe por equipe, é indiscutível que eles têm uma equipe muito mais, eu já falei com você no jogo Flamengo e Botafogo, que o time deles é muito agressivo. E eles têm uma preparação física, assim, absurda. Eles jogam pressionando o tempo todo. Mas falar de competição, eu sou suspeito a falar porque, assim, eu vi eles entrando pela janela nessas quartas de final. Foi o que eu vi. Então, essa semana nós vamos sentar, vou conversar com o Baby, da Baby Vasco, vou conversar com o Osvaldo, que cobre o Vasco na Inter, o Camisa 9 e outras pessoas que quiserem participar, para a gente tentar dialogar e tentar chegar a um denominador para a gente saber o que está acontecendo. Se teve alguma coisa de errado, de acerto, e vamos falar, né, da pré-Libertadores, que o Botafogo está vai jogar contra o Nacional Potosí aqui, o jogo de volta. Vamos falar de Flamengo, que está na final da Recopa Sul-Americana, que o Flamengo saiu atrás no placar, está perdendo para o Lanús de 1-0. 2 jogos, então o próximo jogo é no Maracanã. E vamos falar do segundo jogo de Fluminense
e Vasco e Fluminense, que vai acontecer no estádio Mário Filho, o maior estádio do mundo, que foi palco de Copa do Mundo, de final de Libertadores, mas agora é decisão, Vasco e Fluminense. Pois é, com Bruno Lazzaroni no comando, vamos ver, né, se o time pelo menos vai jogar, porque hoje não teve jogo pro Vasco. Tem muito torcedor que falou que o Vasco reverte essa situação. Vamos ver. Só o tempo dirá e o novo treinador aí com o seu novo esquema tático, porque o esquema de Diniz já era muito manjado. Eu tenho um costume a dizer, esquema tático de Pembolim e aqui no Rio de Janeiro é o Totó, aquele jogo de mesa que os jogadores ficam estáticos presos por um bastão. É assim que eu vi o esquema tático do Vasco. E se acontecer de o Vasco reverter essa situação e ir para a final contra o Flamengo, vai estar detectado que o erro era do Fernando Diniz. Pois bem, obrigado aí. Sigam o canal Carlos Silva Camisa 9, canal Oswaldo Cruz Maltinos e também o Baby Vasco. Valeu, galera!